É um, mo- é um motivo de muita alegria para mim, para minha família, estar participando desta live. E eu tive a oportunidade aqui de convidar dois amigos, a qual é o Wexley, que está aqui tocando, e também o Pedro, que faz parte do projeto Getsemane. Muito obrigado pela participação de vocês. A minha esposa está aqui comigo, já louvou e daqui a pouco vai estar louvando também. E eu gostaria de agradecer por este convite ao diácono Carlos, que passou o meu contato para a irmã Cleides. Ela entrou em contato comigo. Então, gostaria de estar agradecendo a toda a organização, a pastora Rose, também a Sueli, por esta rica oportunidade. Deus ele colocou uma mensagem em meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos neste momento, porque Ezequiel, capítulo 37, ele vai falar sobre um vale de ossos secos. E eu sei que na nossa vida, tem sempre uma área de nossa vida que nós olhamos e parece que está como vale de ossos secos. Aquela área a qual nós não conseguimos fazer nada, aquela área a qual ela sempre dói quando você vai mexer. Então, isso Uhum. mexeu muito com a discussão quando Deus colocou essa mensagem para me compartilhar com os irmãos. E eu vou estar lendo aqui Ezequiel, capítulo 37, no seu versículo 4 e o seu versículo 9, que diz assim: no seu versículo 4, ele diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E no versículo 9, a Bíblia vai nos dizer que e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Meus irmãos, eu acabei de ler dois versículos, a qual um vai dizer para profetizar a palavra, e o outro vai dizer para profetizar ao Espírito. Então, eu tenho algo de Deus para a sua vida neste momento, e eu gostaria da sua atenção para que você pudesse entender aquilo que Deus colocou em meu coração. Quando eu olho para Ezequiel, capítulo 37, eu começo a enxergar uma nação sequíssima e espalhada dentro de um vale conhecido como a Babilônia. E Deus ele escolhe Ezequiel para profetizar sobre este vale. E quando eu olho para os dias atuais, a qual nós vivemos, eu vejo uma nação sequíssima e espalhada dentro de um vale conhecido como mundo. E olha só, Deus vai começar a escolher pessoas para poder profetizar sobre essa nação sequíssima, para que volte à vida e volte a ser um exército forte e poderoso na mão do Senhor. Oi, Então, pessoa a qual quem Deus vai fala. escolher é você, sou eu, é quem estiver disponível para que Deus possa olhar e dizer: eu te escolhi. Glórias a Deus. E quando eu olho para Ezequiel, capítulo 37, eu olho para o Antigo Testamento. Então eu me lembro de uma aliança a qual Deus ele fez com o teu povo. E essa aliança, em hebraico, ela é conhecida como Brit Milá. Uma aliança que não tem ruptura, uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança onde o próprio Deus fez com o teu povo. E nós vamos ver Deus sendo fiel a essa aliança quando o povo sai do Egito e se depara com o Mar Vermelho. Eu começo a imaginar o desespero daquele povo e Deus no céu olha e vai dizer assim: ei, eu sou fiel à aliança que eu fiz com o meu povo. Olha o mar se abrindo e o povo passando com o pé a seco. E quando eles chegam do outro lado, eu vou conjecturar para você poder entender. Eu imagino Moisés passando a mão assim na testa e dizendo: nossa, como o sol está quente. E Deus dizendo: eu sou fiel à aliança que eu fiz com o meu povo. Olha a nuvem durante o dia para poder fazer sombra sobre o meu povo. E aí eu vejo Moisés olhando e dizendo: Senhor, mas à noite o frio é demais. E Deus continua sendo fiel à aliança,
dizendo: olha, as nuvens se tornando coluna de fogo, e à noite para aquecer o meu povo. Tudo bem, mas pela manhã eu vejo o povo passando a mão na barriga e dizendo: eu estou com fome. E aí, Deus, eu sou fiel à aliança, olha a maná descendo do céu para poder matar a fome do meu povo. E durante o dia, o povo tem sede. Aí Deus, sendo fiel à aliança, olha a água que brota da rocha para matar a sede de todo mundo. Aleluias. E eu vejo Moisés olhando e dizendo assim: e a roupa? Onde eu vou conseguir fazer roupa para todo este povo? E Deus continua sendo fiel à aliança, dizendo: eu sou fiel à aliança, a roupa cresce no corpo, a sandália cresce no pé, e eu continuo sendo fiel à aliança. E o povo? O povo não. O povo, ele gosta de caminhar por caminhos tortuosos e começa a se esquecer da aliança que fez com Deus. E aí o povo começa a murmurar, e nós vamos ver, quando tem a divisão da terra, na época do rei Acabe, por intermédio da sua esposa Jezabel, ele vai construir dentro de Samaria um templo para Baal ser adorado. E aí o povo vai começar a viver uma vida dúbia. Como assim, Joe? Uma hora adora Deus, uma hora adora Baal. Quando o povo está mal, ele vai até Deus e adora Deus. Mas quando o povo está bem, ele corre e começa a adorar Baal. E aí o povo está assim, ora bem, ora mal, ora adora Deus e ora adora Baal. Só que tem uma coisa que Deus ele não divide com ninguém, é a tua glória. Então, como Deus ele não divide com ninguém a tua glória, ele vai permitir que a Babilônia se levante, e a Babilônia vai ser a vara de correção de Deus sobre o povo de Israel. Então, no ano 606, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém pela primeira vez. E eles vão levar cativos a classe nobre: Daniel, Misael, Ananias, Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Eles vão ficar cativos dentro do palácio. Ele vai invadir a segunda vez no ano 597. Vão levar Ezequiel e 10 mil. Ezequiel não vai ficar preso dentro do palácio, mas vai ficar às margens do rio Quebar. Vai invadir a terceira vez no ano 586. Vai destruir o templo, saquear os utensílios, queimar os muros, a glória vai-se embora. E Jeremias vai ficar em Jerusalém escrevendo lamentações. Ei, eu não sei se você entendeu, mas qualquer um que olhasse para esse cenário iria dizer: Deus perdeu o controle. Mas me permita te dizer, ele tem um Daniel dentro do palácio, um Ezequiel às margens do rio Quebar, ele tem um Jeremias em Jerusalém. Se você não entendeu, eu vou explicar. Ele tem um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo no confim da terra, uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar. Independente do processo a qual você está passando, Deus não perdeu o controle. Ele tem sempre um crente no lugar certo e na hora certa para liberar uma palavra sobre a tua vida. Aleluias! Aleluias! E Joe, e o povo? Infelizmente, o povo continua se afastando da presença de Deus. E quando ele percebe tudo isso, ele vai começar a questionar a Deus, dizendo: se foi os nossos pais que pecaram, por que Deus está permitindo que nós passamos por isso? Se foi os nossos pais que pecaram. Só que como Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado, ele vai responder na boca de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. Duas coisas fizeram contra mim. Primeiro, me viraram as costas. E segundo, construíram para si mananciais. Primeiro, viraram as costas e abandonaram o manancial de águas vivas. E segundo, construíram para si cisternas rotas. Ei, essa palavra me cativa, porque rotas, na sua etimologia, significa rachado e quebrado. Calma, eu começo a imaginar Satanás no inferno dizendo: se Deus está usando Jeremias para poder dizer que o povo está rachado e quebrado, é hora da gente pegar um rolo compressor e passar por cima desse povo e exterminar todo mundo. Só que Deus vai levantar Jeremias no capítulo 18. Eu vou conjecturar para você entender. Jeremias desce à casa do oleiro. Estou aqui, Senhor. E o que você está vendo? O oleiro trabalhando. E o que mais?
ele está construindo um jarro de barro. E o que mais? O jarro se quebra na mão do oleiro. Lembra o que ele disse no capítulo 2? Está rachado e quebrado. Satanás esqueceu de duas coisas. Está rachado e quebrado, mas continua na olaria de Deus. Está rachado e quebrado, mas continua na mão do oleiro. Ei, mas olha só, quando a gente olha, está rachado e quebrado, muita gente vai dizer, você está rachado e quebrado, você não canta mais, não prega mais, não vai evangelizar mais, não vai falar do nome de Deus, mas Deus me usa nesse momento para te dizer que você pode até estar rachado e quebrado, mas continua na mão do oleiro, então continua pregando, continua cantando, continua evangelizando e continua falando daquele Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias! E olha só, quando algo racha ou quebra, nós pegamos e jogamos fora. Mas o oleiro não. Ele pega e começa a amassar. E começa a refazer da forma que ele quer. E Deus me usa nesse momento para te dizer que quando ele te refizer, a glória da última casa será maior que a da primeira. Você pode ter quebrado, você pode ter rachado, mas quando ele te reconstruir, a glória da última casa será maior que a da primeira. Aleluias! Meus irmãos, e é nesse momento que Ezequiel ele vai ser introduzido na história. Por quê, John? Porque depois do povo ver tudo isso que aconteceu, Nabucodonosor invadir Jerusalém durante 3 vezes, levar o povo cativo, a fé do povo cada vez mais esvaindo, indo embora. E aí Deus ele levanta Ezequiel. E Ezequiel, no capítulo 37, ele vai viver a manifestação da glória de Deus. É onde ele vai ver os ossos que estão sequíssimos voltar à vida. Ele vai ver juntando osso a osso, vindo a carne, o nervo, a pele, se colocando um exército de pé. É muita glória, é muito poder. E todos nós esperamos o momento da manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Só que antes do capítulo 37, ele vai viver o capítulo 24. E o capítulo 24 é o capítulo da dor. John, como assim? E profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Ei, ele estava no pleno exercício da sua função. Ele foi escolhido por Deus como profeta. Ele estava profetizando, mas à tarde a sua esposa morre. E olha só, Deus vai virar para Ezequiel e vai dizer, Ezequiel, você não pode chorar, enxugue as lágrimas, porque você mora em uma colônia com cerca de 10 mil judeus, e eles olham para você e te têm como exemplo. Se você chorar, eles param. Você começa a entender o tamanho da sua responsabilidade. Joe, mas você está falando de Ezequiel. Não, você ainda não entendeu. É você passando por todas essas dificuldades, pegando a sua Bíblia, colocando debaixo do braço e indo para a igreja, o seu vizinho, o seu amigo, que conhece a sua história, olhando para você e dizendo, de onde ela tira tanta força? De onde ele tira tanta força para continuar caminhando, para continuar adorando a Deus? Eles ainda, mesmo sabendo de toda a sua história, eles ainda te têm como exemplo. E se você parar, eles também param. É por isso que você precisa entender o peso do seu chamado, o peso da quando Deus te escolheu. John, está difícil. John, eu quero parar. John, eu não consigo mais. E Deus está dizendo, ei, continua, eu estou contigo. Olha para o seu lado. Tem pessoas que te têm como exemplo. E se você parar, eles também vão parar. E aqui tem algo que me chama muita atenção, porque as pessoas tendem a dizer assim, você é um escolhido de Deus. Aí você fala, não, eu li Jeremias capítulo 1, e aí eu vi que Jeremias foi escolhido por Deus. Eu não, eu sou um simples mortal, eu não fui escolhido por Deus. É mesmo? Então escuta isso aqui. Eu aprendi que quando uma mulher fica com um homem, e o espermatozoide ele entrava numa batalha, para quem chegasse primeiro, ele fecundaria com o óvulo. E aí eu já vi até pregador dizendo assim, você é um vencedor, na batalha da vida você foi o primeiro a chegar,
mas a ciência vem e nos explica totalmente diferente. Ela vai dizer que muitos chegam e só um é escolhido. Ei, você foi escolhido no ventre da sua mãe antes mesmo de ser formado. Você entende que não é só Jeremias, que você também é um escolhido por Deus. E agora vem uma parte da pregação a qual você precisa entender. Porque todo escolhido por Deus, ele vai passar por 5 crises. John, não tem como pular essa parte? Não. Todo escolhido por Deus vai passar por 5 crises. E qual é a primeira crise? A primeira crise é a crise da identidade. Você, quando foi chamado por Deus, você sempre fala assim: eu, Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer absolutamente nada, e o Senhor me escolheu, mas eu quero trazer uma palavra para poder testificar isso sobre a tua vida. Escolhido como libertador, ele vai virar para Deus, e Deus vai virar para ele e vai dizer assim: eu te escolhi como meu libertador. Ele vai dizer: quem eu? Caducou a identidade, já nem sabe quem é ele mais. Aí, eu vou conjecturar para você entender. É Moisés girando para Deus e dizendo assim: se o Senhor tivesse me chamado há 40 anos atrás, eu era considerado filho da filha de Faraó. Eu morava dentro do palácio, eu estava no Egito, eu tinha acesso a Faraó, era muito fácil falar com ele. Aí Deus vira para ele e vai dizer assim: é por isso que eu estou te chamando agora. Porque se eu tivesse te chamado antes, seria você, a sua capacidade, o seu intelecto, o seu recurso. Não quero nada disso. Sou eu que vou fazer sobre a tua vida. É por isso que eu te chamei agora. Quem você olha e fala: eu não sou ninguém. É a crise da identidade. E eu sei que todos nós passamos por isso. Porque às vezes, eu viro e falo assim: quem sou eu, meu Deus, para estar aqui hoje, ministrando nesta live? Um capoeirista, um ex-capoeirista, 25 anos de capoeira, 25 anos de dança, aonde Deus ele vira para mim e falou assim: pega aquilo que tem valor e coloca no altar para mim. Abre mão da capoeira e abre mão da dança. Abre mão dessa vida a qual você tem e deixa eu construir um ministério na tua casa, na tua família, a qual você vai alcançar muitas pessoas. E hoje eu vejo essa palavra sobre a minha vida quando eu estou aqui numa live onde pessoas estão sendo alcançadas sobre aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E eu sei que o Espírito Santo de Deus repousa sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a autoridade que está sobre a minha vida. Hoje eu estou aqui ministrando, profetizando sobre a tua vida, e eu tenho certeza que você vai sair daqui de posse do teu milagre. Então essa é a primeira crise, a crise da identidade. John, e qual é a segunda crise? A crise da obediência. Quando Deus ele vira e fala: abre mão de algo, deixa isso. E aí a gente fica relutando com Deus para poder abrir mão daquilo que ele está pedindo. E aí eu me lembro de Gênesis capítulo 22, versículo 2, quando Deus ele vira para Abraão e diz: sacrifica para mim o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa. E aí eu começo a imaginar Abraão andando do lado daquele menino, olhando para ele e dizendo: eu vou ter que te sacrificar. E ele entendia de altar. Ele sabia que tudo que se coloca no altar tem que virar cinza. Ele olhava para o menino e imaginava: vai virar cinzas. Vai virar cinzas. A crise da obediência. Você consegue imaginar o que ele passou até chegar no monte, até chegar no momento de sacrificar aquele menino? E o que é que você tem que Deus está te pedindo? Abre mão. E você tem falado assim: não, Senhor, isso é tão precioso para mim. E aí eu começo a entender que tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, ele vai requerer de você. Assim como um dia Abraão colocou Isaac acima dele, ele esqueceu do altar, ele parou de sacrificar, Deus vai pedir a ele o seu Isaac. Mas aí eu entendi que não era sobre o Isaac, era sobre Abraão. E o que eu quero te dizer é que não é sobre aquilo que você retém de Deus, é sobre você. Mas para isso você precisa abrir mão para Deus agir sobre a tua vida. Então a segunda crise que eu entendo é a crise da obediência. John, e qual é a terceira crise? A terceira crise é a crise da rejeição. Aí eu começo a me lembrar de 1 Samuel, capítulo 16, quando todos estão dentro de uma casa e esperando a visita de Samuel. Os filhos estão dentro de casa, mas o menor está lá no campo.
rejeitado pela própria família, rejeitado. E aí eu vou conjecturar isso aqui para você poder entender. Eu fico imaginando Davi no campo, ele pegando a sua harpa e tocando. E ele vai cantar um salmo. E o salmo que ele vai cantar é o Salmo 23. E ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas olha o que diz o verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ei, ora Deus no céu dizendo: eu escolhi um novo rei. Ele está diante das malhadas. É Samuel na casa dizendo: ninguém vai se assentar à mesa enquanto o menor não chegar. Foi rejeitado pela família, mas foi escolhido por Deus. Eu direciono essa palavra para você. Foi rejeitado pela família, foi rejeitado pelos amigos, foi rejeitado pela sociedade, mas presta atenção numa coisa: você foi escolhido por Deus, e mais cedo ou mais tarde eles vão ter que observar o trabalhar de Deus sobre a tua vida e dizer: olha ali um escolhido de Deus. Aleluia. E qual é a quarta crise? Aleluia. A quarta crise é a crise da escassez. É aquela quando você vai para o culto, mas você saiu de casa e sabe que as panelas estão vazias. E aí você está ali orando e agradecendo a Deus por aquilo que Ele ainda vai enviar. É você estar vivendo na dependência de Deus. E falar sobre isso, eu lembro da minha mãe. Uma mulher que cuidou de 7 filhos, sozinha, e ela trabalhava como doméstica. E o que ela ganhava dava apenas para pagar o aluguel. E aí vocês vão me perguntar: Joe, como vocês se alimentavam? Como vocês vestiam? Chegava na minha casa sacolas de doação, e que vinha da igreja, e dali a gente tirava a roupa de brincar na rua, a roupa de ir para a escola, a roupa de ir para a igreja. E o alimento? O alimento era complicado. E aí eu me lembro da minha mãe, líder de círculo de oração, pegava um carrinho de mão, alguns conhecem como carriola, e saía de casa em casa pedindo 1 quilo de alimento. E ali, eu, menor, ia junto com ela. E aí eu via quando alguém dava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e aí eu olhava para o carrinho e começava a falar: o almoço está garantido, a janta está garantida, o café está garantido. E aí, quando aquele carrinho estava cheio, a gente morava para o lado de cá, eu via a minha mãe virando para o outro lado. E aí eu perguntava: mãe, vamos para casa? E ela dizia: não, meu filho, isso aqui não é para a gente, isso aqui é para aquela irmã que está precisando. E aí eu falava: mãe, mas a gente não tem nada. E ela dizia: filho, isso aqui é daquela irmã que está precisando. E quando nós chegávamos na casa da irmã, ela falava assim: pode entrar e olhar os armários. Literalmente não tem nada. Vocês são enviados de Deus aqui hoje. A gente fazia uma oração, deixava todos os alimentos e voltava para casa. E aí eu via a barriga vazia, o carrinho vazio. E eu sabia que a despensa também estava vazia. E eu olhava para minha mãe, e ela numa postura, e eu não conseguia entender. Não me pergunte como, mas quando nós chegávamos em casa, a sala estava repleta de sacola do supermercado. Tinha uma irmã que tinha ido no supermercado e Deus falou com ela: o que você pegar para você, você pega para minha filha, pega 2 carrinhos. E à medida que ela colocava um arroz para ela colocava um para minha mãe, colocava carne para ela, colocava para minha mãe. E quando nós chegávamos em casa, o chão da sala estava cheio de compras, e ali o armário ficava cheio, a geladeira ficava cheia. Joe, tinha escassez? Tinha, mas tinha o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas.
E aí você vai me perguntar, Joey, dentro dos 7 filhos dela, quem se perdeu? Ninguém. Ninguém se perdeu. Eu posso, com toda a autoridade hoje, dizer nessa live, na minha casa tem pastor, na minha casa tem pregador, na minha casa tem professor de escola bíblica, na minha casa tem levita, na minha casa tem a mão do Senhor que cuida desde quando nós éramos pequenos. Eu lembro da minha mãe olhando para os 7 filhos, quantas vezes ela ficou sem comer, quantas vezes ela ia para o banheiro chorar, porque não tinha o que dar aos filhos. Mas eu vi Deus apontando no meio daquela casa e me escolhendo como profeta, escolhendo meu irmão como pastor, escolhendo as minhas irmãs e o outro irmão como levita. Na minha casa tem a mão de Deus, na minha casa tem Deus. Independente da escassez, independente dos problemas, independente das circunstâncias. E se hoje eu estou aqui, eu louvo a Deus pela minha mãe, porque foram 25 anos orando por um filho que saía com uma calça de capoeira, sem camisa, um berimbau na mão, e ela dizia, chega cedo em casa, e eu falava, amanhã cedo eu estou chegando. E hoje, quando eu saio para poder ministrar e pregar a palavra do Senhor, ela sabe para onde eu estou indo. Ela olha e fala, eu orei por isso um dia, e hoje eu posso contemplar as promessas de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Lamanás, Suriele canta lalabás. Aleluia. João, e qual é a última crise? É a crise do isolamento. A crise do isolamento é parecida com a da rejeição, mas não. Rejeição é quando seus amigos, familiares te rejeitam. A crise do isolamento é quando Deus, eu vou repetir, é quando Deus ele te pega e te coloca no esconderijo do Altíssimo. É quando você dobra o seu joelho para orar e parece que o céu está de bronze e o próprio Deus não te responde. É quando você ora, você jejua, você chora, você canta e parece que o céu está fechado e Deus ele não te escuta. É porque ele te pegou e te colocou no esconderijo do Altíssimo. Aí eu começo a me lembrar de Jeremias, capítulo 38, versículo 4. Quando ele é jogado dentro de um poço, a Bíblia vai dizer que não havia água senão lama. E ele vai ficar afundado na lama. E eu já vi pessoas associando essa lama ao pecado. Aí Deus disse, não é pecado, porque ele foi jogado ali dentro por falar a verdade, aquilo que eu pedi que ele falasse. Então, aquela lama não é pecado. E eu perguntei a Deus, então o que é essa lama? E ele me disse, qual é a matéria-prima que você foi criado? Eu disse, barro. Se adicionar água, lama. Jeremias estava na matéria-prima que foi criado. Por isso permaneceu ali dentro 3 dias, sem pão e sem água. Aquele poço era a permissão de Deus sobre a vida de Jeremias. Tem muitas provações que você está passando, situações a qual você está passando, que é permissão de Deus sobre a tua vida. Você tem que passar pelo poço. Você tem que passar pelo vale. Você vai ter que passar pela tempestade. Você vai ter que passar pelo deserto. Porque é Deus te lapidando e te levando para um cenário melhor, para um patamar maior. Mas primeiro é necessário passar pelo vale, para tirar os carrapichos da vida, aquele pecado de estimação, aquilo que você tem feito que não agrada a Deus. É preciso ter uma limpeza para você chegar no patamar aonde Deus quer que você chegue. Então vai ter poço na sua vida, que é a permissão de Deus. Aleluia. E aí, eu entro nos 2 últimos versículos que eu li, que é Ezequiel 37, versículo 4, e o versículo 9. Primeiro ele vai dizer, profetiza a palavra. E depois ele vai dizer, profetiza ao Espírito. Aqui eu vejo a manifestação da Trindade. John, como assim? Ezequiel foi escolhido por Deus. E quando ele foi escolhido por Deus, ele libera a palavra. E a palavra é Cristo. E o que paira no ambiente é o Espírito Santo. E não é diferente hoje, nesse exato momento.
porque eu sei que eu fui escolhido por Deus para liberar uma palavra que é Cristo sobre a tua vida. E o que paira neste ambiente é o Espírito Santo, é a Trindade se manifestando hoje. E aí eu preciso entender que a manifestação da glória no vale de ossos secos foi através da Trindade. E a manifestação da glória de Deus sobre o vale que você está vivendo vai ser também através da Trindade. E aí você me pergunta, John, o que eu preciso fazer nesse exato momento? E aí eu me lembro que Deus, ele vai virar para Ezequiel e vai dizer assim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E aí ele vai olhar, eu fico imaginando ele olhando com a mente humana e dizendo, tem jeito não. Mas aí ele vira para Deus e diz, tu sabes. E aí Deus, ele te faz uma pergunta nesse momento, filho do homem, o vale que você está vivendo, tem como reviver? Aí eu sei que você pode olhar agora, aquele irmão que está nas drogas, aquela filha que está afastada da presença do Senhor, aquele parente que está no leito do hospital, a qual o médico já disse, só estamos esperando o óbito. Aí você olha com a nossa visão humana e vai dizer, Senhor, não tem como. Mas aí, como Ezequiel disse, a gente vai dizer também, Senhor, tu sabes. Aí Deus vai dizer, sim, eu sei. Mas olha só um segredo. Adivinha quem vai profetizar sobre o teu vale? Você mesmo. Ezequiel profetizou sobre o vale. E quem vai profetizar sobre o vale a qual você está vivendo é você. Porque Deus te escolheu, te levantou como profeta. E você sabe a situação a qual você está vivendo. E vai ser você, nesse momento, que vai profetizar sobre o teu vale. Joey, qual é o teu papel nesse exato momento? Eu, através da autoridade que está sobre a minha vida, eu vou orar. E vou selar essa palavra sobre a tua vida. Eu vou convidar aqui novamente a minha esposa e vou convidar meu amigo aqui, o Exley, para poder cantar um louvor. Porque enquanto eles cantam esse louvor, você vai tirar 1 minuto para poder adorar a Deus e começar a profetizar sobre o teu vale. Você vai declarar nesse momento vitória sobre o teu vale. Você vai declarar nesse momento a mão de Deus sobre a tua vida. Ei, eu não quero saber qual vale a qual você está vivendo. Joe, é uma enfermidade, o médico disse que não tem mais jeito. Não tem jeito para o médico da terra, mas para o médico dos médicos, Senhor dos senhores, tem jeito. Então eu quero que você entenda. Você vai profetizar agora sobre o teu vale. A minha esposa, ela vai começar a adorar. E você vai começar a profetizar sobre o teu vale. Aleluias! Aleluias! Pegarei. Começa a profetizar agora. Céu. Começa a profetizar sobre o teu vale. Esse vale de ossos secos a qual você tem vivido, seja ele na área espiritual, seja na área financeira, seja na área familiar. Eu não sei qual é a área, mas você sabe. Então começa a profetizar neste momento. Começa a profetizar sobre o seu vale. Em nome de Jesus. Ao Deus da minha vida, que me compreenda, sem nenhuma explicação. Olha o Espírito Santo de Deus que para nesse ambiente. Vem você agora, profetizando sobre o teu vale. E dizendo, eu estou pegando todas as suas lágrimas nesse momento. Eu estou depositando no altar do Senhor. É Deus, é Deus, é Deus escutando o teu clamor nesse momento. Espírito, que desce como ele vem. Vem como entender. Se ele canta lá,
Uire canta e surele canta, surele canta. Yes. Eu navegarei Meu Deus! no oceano Estou sentindo a presença dele aqui. do Aleluia, aleluia, aleluia. te adorarei. Ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Eu sei que você pode ter entrado nessa live e você está perguntando, Senhor, por que tanta dificuldade? Por que tanta dificuldade? Deus está falando. Eu sei que você está vivendo um vale de ossos secos. Uma explicação. Espírito, Você vai precisar sobre esse vale. E esse vale é vida. Como fogo. vem com você. Enche-me de enche-me. Então, profetiza. Deus. Presta atenção. E eu o que seus olhos falam. diga a minha palavra com verdade. Aleluia. Ela é vida. Esses ossos secos viverão, 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 viverão. Você acabou de profetizar sobre o teu vale. E debaixo de uma palavra, debaixo de uma autoridade, eu quero selar essa palavra sobre a tua vida. E o vale de ossos secos, a qual você tem vivido, ele vai voltar à vida. Ele vai voltar à vida. Nós estamos debaixo de uma unção. Nós estamos debaixo de uma autoridade. Eu sei que tem pessoas que podem questionar, mas preste atenção. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, profetizarão. E nós estamos aqui fazendo aquilo que ele nos enviou para fazer. Nós estamos profetizando sobre o teu vale, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Ei, esse vale de ossos secos vai voltar à vida. Eu quero orar e quero selar essa palavra sobre a tua casa nesse exato momento. E eu quero fazer um convite especial. Que existe alguém nesta live que ainda não aceitou a Cristo como o único e verdadeiro Salvador. E está vivendo um vale de ossos secos. Está vivendo um vale sobre a tua vida. Eu quero te fazer um convite para aceitar a Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Coloque aí nos comentários: se eu quero aceitar a Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Até o término desta live, nós estaremos orando, abençoando e profetizando sobre a tua vida. Esse vale de ossos secos vai passar. Eu quero, neste momento, orar em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e glorioso Pai. Aonde esta live chegar, aonde este vídeo chegar, aonde as pessoas forem alcançadas,
Pai, eu quero selar essa palavra para que ele possa viver o melhor de Deus sobre a vida dele. Que o vale de ossos secos a qual ele está vivendo vai voltar à vida. Porque a Trindade está manifestada aqui. E pelo poder da Trindade a qual o Senhor depositou sobre a minha vida, eu quero liberar uma palavra de cura. Eu quero liberar uma palavra de restauração, uma palavra de libertação, uma palavra que Deus vai fazer sobre a tua vida. Então, seja curado, seja transformado, seja liberto no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. É no nome santo de Jesus. Quero aqui, mais uma vez, agradecer por esta oportunidade de poder ministrar essa palavra e liberar essa palavra sobre a tua vida. Agradecer aos meus irmãos que estão aqui presentes, a minha família. Ao Pedro, que está aqui nos dando todo o suporte técnico. Ele tem um projeto, você vai ver aí no YouTube também como Getsemane. Pesquisa lá, curte, comenta, participe junto com a gente. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer essa equipe que está aqui nesse momento juntamente comigo. E a palavra a qual foi lida no início, de poder contar com amigos, a qual Deus se faz presente e forma-se uma aliança que não pode ser quebrada. E é essa aliança no poder do Espírito Santo que nós liberamos essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. E mais uma vez eu agradeço a toda a organização desta live. Estamos aqui em nome de Jesus e agradecemos por essa oportunidade. Amém.